meus amores, eu sou a professora Thaís, essa é a aula de ciências para a turma do 7º ano. Na aula de hoje nós vamos começar o nosso módulo 28, que fala sobre os répteis, muito além de rastejar. Tá vendo que papel de parede bonitão esse que a gente tem hoje? Tá vendo esses bichos enormes, poderosérrimos? Então, conheço algumas pessoas que adorariam viver nesse período aí, onde esses répteis, vulgos dinossauros, viviam e dominavam o planeta. Eu devo confessar para vocês que eu passo. Muito obrigada. Adoro ver filme de dinossauro na TV. Eles lá na TV, lindos e maravilhosos, e eu aqui sem salva na minha sala. Pois é. Não queria não. Amor, são perigosos demais. Mas a gente vai aprender sobre eles agora. Tá bom? Me acompanha. Quando os répteis surgiram, os animais mais, digamos assim, perigosos, violentos que tinham antes deles, eram os anfíbios. Sapo, rã, perereca, salamandra, tritão, Cecília, que é a cobra cega. E aí, gente, querendo ou não querendo, comparado aos dinossauros, eles são uns amores, não é verdade? É verdade. Pois é, por isso que quando os répteis surgiram, eles acabaram dominando o espaço. Amor, esse termo répteis quer dizer lagartos terríveis. Vale lembrar que no caso dos anfíbios, eu tenho lagartos, que são as salamandras e os tritões. Mas eles são tão bonitinhos, a pele fina, preferem ambiente aquático, então é quase uma lagartixinha de água. Que bonitinhos! E os venenosos, que têm umas cores lindas e chamativas. Então assim, terrível, terrível, terrível não é, tá? Tudo bem, eu reconheço que tem muita gente que não gosta daqueles sapos, cururus enormes e tal, que aqueles bichos parecem terríveis. Mas não se compara com os dinossauros, né? Pois é, tipo assim, você correria mais de quem? De um sapo ou do crocodilo? Viu como é fácil identificar quando ele é verdadeiramente terrível? Pois é. Os répteis significam lagartos terríveis e eles dominaram o planeta Terra por um período super simples de 250 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás. Então, praticamente 200 milhões de anos dominando o planeta assim de A a Z, de cabo a rabo. Répteis extremamente dominantes. Esse período em que eles dominaram, que é a idade dos répteis, pode ser dividido em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico. Tinha o Jurássico lá do Jurassic Park, a gente pode fazer essa referência, tá? E o Cretáceo, o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Professora, como que eu vou lembrar desses 3? Como que eu vou decorar essas coisas? Como que eu vou me lembrar disso? Ó, pra começar, deleta da cabeça que você vai decorar alguma coisa. Porque a gente tá aqui pra aprender. E você não vai esquecer não, amor. Para aquelas pessoas que são visuais, nós temos aqui um quadro que vai comparar os 3 períodos. E ele vai me dizer as informações básicas. Então, aprendeu esse quadro, meu amor, aprendeu mais da metade do que a gente precisa recordar. Beleza? Eu vou colocar aqui o nosso marca-texto para ir marcando as partes que eu vou explicando, tá certo? Nessa imagem, nós temos aqui embaixo o tempo de duração, tá? Então, ó, de 252 milhões de anos até 66 milhões de anos, ok? Professora, não era 250 e 65? Amor, calma. Quando você for pesquisar, você vai ver que existem janelas entre essas datas. Por isso, 251, 252, 250, 253, 255, tá valendo.
60, 65, 68, 66, tá valendo. Nosso livro traz essa informação aqui, ó, que o Triássico é de 250 a 200, o Jurássico de 200 a 145 e o Cretáceo de 145 a 65. Mas a nossa imagem traz de 252 a 66. Amor, os dois certos. Lembra que na ciência nada é 100%? Pois é, existe uma variação e aqui nós estamos dentro da janela de variação, tá beleza? Relaxa. No período Triássico, nós vamos ter os primeiros dinossauros que vão dominar o pedaço, né? Porque primeiro os répteis, o tamanho deles bem maior do que os dos anfíbios, completamente terrestres e predadores. Fácil. Nós temos os primeiros mamíferos que vão ser assim pequenos, modestos e, claro, presas maravilhosas, ó, deliciosas. Professora, tá vendo? Eu não queria viver nesse período, nunca. As coníferas, que são as primeiras gimnospermas. E entre o período Triássico e o período Jurássico, nós temos o aparecimento dos répteis do oceano. Tá pensando que eles dominaram só a terra? Terra de solo? Eles também dominaram uma boa parte do oceano. Amor, era maior do que o tubarão. Então, tipo assim, tubarão, peixe, o mais malvado, o maior de todos. Oh, parece um réptil, um dinossauro, maior do que o tubarão. Tubarão virou almoço. No período Jurássico, que já foi bem mais à frente, eu tenho o surgimento dos primeiros pássaros. Olha, na teoria da evolução, nós temos peixes, anfíbios, répteis, dos répteis, os mamíferos primeiro e depois as aves, tá bom? Aí no período Cretáceo, que é o começo do fim, professora, começo do fim é estranho. Então, por que eu falo que é o começo do fim? Porque eles estão se desenvolvendo muito, dominando claramente de uma forma bem tranquila o ambiente terrestre e tal, e aí do nada cai um meteoro gigante e provoca o fim deles. Começo do fim. Eu gosto de falar assim, começo do fim, porque não foi imediato. Caiu. Não. Muitos morreram gradativamente, mas a gente ainda vai descobrir por quê. Então, lá no período Cretáceo, nós temos uma variedade de dinossauros bem maior do que o começo. Nós temos o aparecimento das primeiras plantas com flores e frutos. E, claro, no fim do período Cretáceo, esse incidente de proporções terríveis para eles, já que acabou com a idade dos répteis. Beleza? Mas vamos ver essas informações devagarzinho? Bora lá. O primeiro período é o Triássico. Olha só esses bichos. Eu que não queria viver com eles. Amor, é o desenvolvimento dos dinossauros. Eles são grandes, são carnívoros, são violentos, são predadores. Que terrível. Aí, como eles são tudo isso, acaba que o domínio dos anfíbios, que eram até então os animais de maior tamanho, que dominavam o espaço, foi, acabando. E o domínio dos répteis, aumentando. Também é nesse período que surgem os primeiros mamíferos. Aí eu reforço. Os mamíferos, eles eram pequenos, eles não eram assim tão violentos comparados aos répteis e eram ótimas presas. Deliciosas. Depois do período Triássico veio o Jurássico, que deu origem ao nome da saga da série, sei lá, o nome que dá aquele monte de filme de dinossauro, o Parque do Dinossauro, agora o Jurassic Park.
o Jurassic World e um monte de filme de dinossauro aí. E tem até desenho, Acampamento Jurássico. Ai, adoro. Já assisti ele muitas vezes. Eu adoro ver sobre esses dinossauros. Mas assim, sabe? Seguro eles. Vou repetir. Lá na televisão e eu aqui. São em sala. Oh, yes. Bem, no período Jurássico, nós vamos ter um domínio e a diversificação dos dinossauros, já que eles nem tinham predadores. Os predadores eram eles mesmos. E o surgimento das aves. A gente pode observar pela imagem que a variedade de plantas é bem maior. Então, eu tenho uma variedade de fauna e flora bem maior. Tá, beleza? Aí vem uma tirinha, olha só. Essa tirinha, ela vai defender a teoria da evolução. É uma tirinha que foi criada pelo Carlos Ruas. Ele tem um blog que é Um Sábado Qualquer, só de tirinha. Adoro o blog do Sábado Qualquer. E aí, que nessa tirinha tem Deus e Darwin batendo papo. É aniversário de Darwin e Deus vai lá, ó. Ok, Darwin, sem piadas, dessa vez, toma um dinossauro de presentes. Quando ele abre, droga, evoluiu. É o quê? Uma galinha. Por que isso aconteceu, hein? Ah, Deus. Só pregando peças em Darwin. Darwin é o grande defensor da teoria da evolução. É ele que disse que, graças aos dinossauros, surgiram as aves e a galinha é uma ave. Droga. Evoluiu. Adoro as tirinhas do Carlos Ruas. Vale lembrar que as aves surgiram no período Jurássico. Então, já imaginou uma tirinha que fala sobre o surgimento das aves? E a pergunta seria, em qual período surgiram as primeiras aves? Seria em qual? Em qual? Em qual? Em qual? Jurássico. O próximo período é o Cretáceo, o começo do fim. Esse período, ele traz o auge da diversificação dos dinossauros, ou seja, é o período que mais tem variedade de dinossauro. Eu já tenho mamíferos, eu já tenho aves, eu já tenho os répteis, eu já tenho as gimnospermas, que são plantas que não têm fruto nem flor, e tenho as angiospermas, que são plantas com frutos e flores. E aí, meu amor, ocorre a extinção das espécies. A extinção das espécies. Como aconteceu? Fácil. Evidências indicam que o meteorito que caiu há 65 milhões de anos atrás em nosso planeta tinha 10 quilômetros de diâmetro. Sabe a cinturinha dele? 10 quilômetros. Amor, você sabe o quanto são 10 quilômetros? É quase ir da escola até a Avenida JK. Na verdade, eu acho que é ir da escola até a Potiguar. É isso mesmo. Vai ser por aí. 10 quilômetros de cinturinha. E ele entrou no planeta a uma velocidade de 250 mil quilômetros por hora. Meu filho, não tinha o que parasse esse abençoado desse meteorito. Aí, bateu, caiu no solo, fez um buraco de 180 quilômetros de cinturinha. Olha só, 10 quilômetros de cintura fez 180 quilômetros de cintura. Onde ele bateu e fez esse buraco, meu amor, já era, morreu tudo, ó. Já era. Ele caiu pegando fogo a 250 km por hora. Quando ele caiu, ele levantou uma poeira. Mas foi uma poeira tão grande que cobriu, foi tudo, o planeta inteiro. Como efeito colateral, ele caiu a 250 km por hora. Todas as florestas próximas de onde ele caiu, depois dos 180 km de cinturinha, pegou, foi fogo. Junta a fumaça com a poeira que cobriu o nosso planeta, acabou-se o sol. Acabou o sol. Olha, amor, teve maremoto, teve terremoto, teve vulcão. O vulcão entrava em erupção, e é larva, e é fumaça, e tá tudo coberto. Gente, a Terra passou
anos e anos e anos e anos que não via um raio de sol entrar. Quem não morreu do impacto, quem não morreu dos incêndios, ou por conta do terremoto, ou por conta do maremoto, ou por causa dos vulcões, quem conseguiu escapar disso daí tudinho, acabou ficando em um ambiente escuro, sem oxigênio ou com pouquíssimo oxigênio, com muita poeira, muita poeira. Aí as plantas foram morrendo. Aquelas poucas que sobreviveram, morreram porque não conseguiam fazer a fotossíntese, não tinha a luz do sol. E aí, se não tem planta, não tem comida. Cadeia alimentar? Então, meu amor, quem não morreu do impacto, morreu de fome. É isso mesmo. Se eu vivesse nessa época, eu preferia ter morrido do impacto. Não dava nem de sentir mesmo, né? Porque morrer de fome deve ser muito ruim. Gente, deve ser uma morte lenta. Ai, que horror. Que horror. Não obstante, depois de tanto tempo, acabou a idade dos répteis. Mas não acabou o nosso capítulo! Haha! Fica de olho, meu amor, na agenda Edu, porque tem tarefinha lá. E na próxima aula a gente continua conversando sobre os répteis, não necessariamente sobre os dinossauros. A gente já viu que os dinossauros, eles são enormes, fortes e dominaram o planeta Terra por um bom tempo. Mas a gente ainda não viu quais são as características físicas que o diferem dos anfíbios, não é verdade? A gente vê isso na nossa próxima aula. Relaxa, bebê. Faz a tarefa, estuda o material e a gente se vê por aí. Beijo no coração.